Canal Interview 10 anos e, como prometido, várias entrevistas comemorativas com pessoas maravilhosas. E hoje nós estamos recebendo ele, considerado mestre do humor brasileiro com mais de 30 anos de estrada, atuando em rádio, TV, teatro. Meu Deus do céu, Oscar Pardini! Uhul! Tudo É bem uma aí, querido? honra enorme receber você aqui no canal. E para você que está assistindo, ó, você pediu, a gente trouxe o canal e o homem tá aí, ó. Em Tô aqui, eu quero agradecer demais. comemoração aos 10 anos do canal, não podia deixar você de fora, que é uma pessoa que eu admiro demais também. Muito obrigado, Debbie. Pô, parabéns. Primeiro eu quero parabenizar você que está assistindo aí pela sorte que você tem de seguir uma profissional como a Debbie no canal dela, que é uma pessoa especialmente qualificada, como tão dificilmente se vê hoje na internet, a pessoa que fala bem, ela sabe ouvir e lê bastante. Então eu tenho certeza que a Debbie, que é uma pessoa que fala tão bem, também é uma pessoa muito bem informada. E então você aí que está no canal dela, está em excelente companhia. Bom, começando aqui o nosso papo, é uma opinião particular minha. Um Ah, artista, ele já nasce pronto, e você, ó, estava na veia. obrigado. Você já vem de uma família muito bem-humorada, como você sempre relata, né? Uhum. Alguns profissionais que começaram lá atrás, eles se espelharam em artistas como Golias, José de Vasconcelos, Costinha e Silvio Santos, que é um dos caras mais cotados no que diz respeito à imitação. Na minha opinião, é É, o cara que mais é imitado. Ele definitivamente foi a sua escola no humor? eu vou dizer uma coisa para você. Eu, quando era pequeno, Debbie, era habitual em casa duas coisas. Se ouvir música clássica, porque meu pai adorava música clássica, e eu tinha um primo que era músico sinfônico, então se ouvia muita música clássica, e todo mundo, meu pai era muito, pessoa muito bem-humorada, minha mãe também, e era habitual da gente ver aqueles filmes antigos, né? Filme mudo. Então tinha o Cama the Capers, que aí tinha, era uma série de filmes mudos, e dentro tinha o Gordo e o Magro, tinha o Buster, agora não me fugiu o nome, enfim. Não me lembro se era Buster Keaton, mas era assim, era filme mudo. E aí meu pai sabia que eu gostava, e quando começava essa série na TV, meu pai começava muito cedo, e meu pai lá morava num sobradinho, meu pai lá embaixo gritava, Caquinho, eu quero meu apelido, vai começar o filme mudo. Ele descia correndo e ficava vendo, correndo com meu pai. Isso foi, assim, acho que já era um indício que eu sabia do que eu gostava, né? Mas aí a gente cresceu ouvindo os grandes ídolos da época, que quando alguém da família comprava LP ou arrumava emprestado, né? Naquela época não tinha nada de digital, não tinha e-mail. Era um tal, me empresta esse disco, empresta aqui, empresta ali. E eu cresci ouvindo esses caras, Vitória e Marieta, né? Que era a Maria Tereza e o Murilo, Murilo Amorim. O Golias, Ronald Golias, o Chico Anísio, o Joca Chaves, é, José de Vasconcelos, para mim, foi uma escola fantástica, entendeu? E foi uma inspiração para mim, porque eu achava ele muito inteligente e original. Ele conseguia fazer piadas contextuais sem ser uma piada, era você ria da situação. E aí eu me tornei amigo de muitos deles, acho que praticamente de todos. Só contracenei com a Maria Tereza, com o Murilo Amorim Correia, contracenei com. Conheci, não contracenei, mas conheci bem o Chico, Chico Anísio. O Golias, trabalhamos juntos lá na Praça é Nossa. O Juca Chaves se tornou um amigo, então, pessoal meu. Faleceu aí pouco tempo, né? Tem 1 ano e meio para 2 anos. Enfim, eu acompanhei toda essa geração, mas fui muito inspirado pelo estilo pela escola do Zé de Vasconcelos, né? E ele era um cara versátil. Pô, então ele imitava, ele cantava, ele satirizava o diálogo dos caras do cinema, os narradores esportivos, e eu cresci assim com essa, misturando tudo, né? Tanto que Café com Bobagem tem 34 anos, e
eu não me conformo em pegar um quadro e ficar fazendo aquele quadro o resto da vida, como alguns humoristas gostam de fazer. Eu estou sempre fazendo coisas novas para eu mesmo. Para eu me Criatividade é seu satisfazer, nome, sempre foi. obrigado. Para eu me satisfazer, eu tenho que estar sempre nessa dinâmica, entendeu? Criar alguma coisa para eu mesmo. Putz, isso aqui é legal, tal, vou ali e mexo, tal, né? E a gente assim vai se renovando, entendeu? Vai se reciclando na forma de criar. Então, assim, é claro, esses caras tiveram muita influência, como nós do Café com Bobagem também tivemos aí para essa nova geração, né? Eu sempre digo, é assim, ó, Chaplin no cinema, Pelé na bola, Silvio Santos na TV. Para mim acabou. Não teve ninguém antes melhor, não vai ter ninguém depois. Não vai ter, até porque a TV aberta está, lamentavelmente, muito menor, né? Em termos de conteúdo, de público, infelizmente de qualidade e de prestígio, por tudo. Então não vai dar tempo de ter alguém melhor do que ele. Nas TVs streaming, ou pagas, ou cabo, como quiser chamar, esses programas de auditório, aquela coisa toda, vibrante, tudo, com música, pô, parece que não faz parte, não combina. E aí, então, o Silvio ficou um cara eterno, insubstituível, mas ele não, eu acho que eu aprendi muito com ele uma coisa que as pessoas criticavam nele, quando eu faço critico em mim também, que é que toda vez que você fala de um produto, você tem que falar como se fosse a primeira vez daquele produto. Porque todo mundo, às vezes eu falo alguma coisa, o cara fala, meu, quem te segue já sabe disso, daquilo. Mas não, mano, tá sempre chegando gente nova, ou quem tá, às vezes, esquece alguma informação, né? Então, cada vez que ele falava da telecena, do carnê do baú, do que fosse, ele ficava explicando detalhadamente. Eu acho que isso que fazia dele o puta, sabe? O maior vendedor. Todo mundo criticava ele, porque ele falava assim: então você faz o seguinte, às 8 horas você vai na Globo e põe no Fantástico. Então você já sabe que terminando o Fantástico, você tem que vir às 10 horas e assistir aqui o replay do Topa Tudo por Dinheiro no SBT. Quer dizer, porra, ele punha na cabeça do cara que gostava do Fantástico que acabou, o cara tem que trocar de canal. E tinha uma corrente que achava que ele estava fazendo propaganda da Globo. E eu sei, eu acho que ele tinha uma genialidade mais do que consciente. Acho que era um piloto automático, evolutivo, tipo moto perpétuo, sabe? O cara não parava de criar, de evoluir. Eu acho que se a gente não tivesse tido o lamentável acontecimento mundial da Covid, ele se afastou durante a Covid para ficar seguro, por causa da idade e tudo, depois até pela própria família ele acabou não voltando, mas eu acho que se não tivesse tido a Covid, o cara estaria no ar. Quem é que ia falar, Silvio, chega, para, né? Por mais que ele pudesse estar cometido de alguns problemas, vamos dizer, da idade, do ritmo, da memorização, da fala, meu, só se ele mesmo quisesse sair do ar. Então, eu acho que a gente não vai ter um cara com esse profissionalismo, com essa entrega, um cara que eu via com 78 anos chegar no SBT 9 horas da manhã, gravar até 9, 10 da noite. Não E ele vai ter. trabalhava muito. Sabe? E aí todo mundo ficava falando, oh, porque o cara fica 3 meses em Miami, lá em Celebration, onde ele tinha um condomínio. Porra, mas daí o cara tava com, sabe, 4, 5 meses de programação pronta, impecável. Então, assim, ele não foi meu inspirador no sentido do humor, né? Eu diria que do estado de bom humor, sim. Para mim foi o apresentador mais empático, mais simpático, mais envolvente, mais carismático. Porra, e ele era aquilo, fora de cena. Então ele era apenas autêntico, ele não era um produto de marketing, como muitos já foram e muitos são, e muitos serão. Ele não tinha essa preocupação. E ele chegava lá, quando tinha que falar sério, ele falava, quando ele tinha que brincar, ele brincava. E diferente de muitos apresentadores, quando ele falava sério, as coisas sérias dele tinham, porra, credibilidade. Quando ele brincava lá na plateia, ele brincava. Então eu acho que ele me inspirou assim nesse sentido, entendeu? Que você pode e deve divertir o público, mas também, se você pode contribuir com uma parte mais séria, você deve contribuir, né? Entendeu? Chico Anísio era um cara extremamente inteligente, pô. Sabe, capaz de escrever e dirigir filmes de cinema. Nunca teve oportunidade, entendeu? Então, tô aqui dando só um exemplo, mas como ele tem muitos, né? É uma pena que na era Chaplin
a gente não via entrevistas do Chaplin falando sério, né? Imagina que Eu sucesso pensei a seria o mesma Chaplin. coisa. O Chaplin inteligente como ele é, quando ele fez o grande Ditador, se não me engano, que é aquele filme com Hitler e tal, e o Hitler brincando com o mundo, brincando com... Imagina se ele pudesse falar sobre aquele filme, se pudesse falar sobre o Luz da Ribalta, o que que inspirou, qual era a mensagem. Também não precisa, né? Mas imagina como, como esse cara seria fantástico nos dias de hoje, num programa de entrevista, num programa de internet. Então é isso, sabe? Eu acho que o Silvio foi isso. Ele foi esse Chaplin da TV. Ele conseguiu ser aquele cara que diverte, que brinca, que vicia, entendeu? Que as pessoas, até os de níveis mais elevados, não porque é brega, na verdade tinham vergonha de admitir que assistiam, Deb. E Eu também todo mundo, acho. se o Silvio não fosse tão assistido, ele não seria o ídolo que ele é fora de cena hoje e eternamente como vai ser. Então as pessoas tinham vergonha de dizer, mas, porra, se não assistisse, ele não daria a audiência que ele deu, não daria o trabalho que ele deu para a concorrência toda, né? Para nem citar o nome de outra TV. E posso dizer para você, como patrão, o cara foi impecável. Eu acho assim, todo mundo tem interesse, todo mundo erra, todo mundo pode exagerar em alguma coisa, mas um cara que nas festas do SBT de fim de ano subia no palco que era montado no estacionamento e era ovacionado por todos os funcionários, eu nunca vi. Um cara que todo mundo quisesse tirar foto com o cara, desde o vice-presidente até a faxineira. Eu não conheci, sabe? E que você via o cara chegar ali, cumprimentava quem estava na entrada, tudo bem, ele era difícil o acesso, ele ia para a sala dele e tal, mas cumprimentava quem estava no caminho. Uma vez eu estava vestido de Silvio, eu ia entrar no programa do Gugu, e era a época do Casa dos Artistas, e eles trocavam de cena ao vivo. O Gugu terminava o Domingo Legal e entregava para o Silvio, dividia a tela, os dois conversavam, e depois o Silvio assumia e o Gugu saía. E aí, num desses dias, eu estava vestido de Silvio, ia fazer uma brincadeira no Gugu, e eu estava ali fora, andando ali, entre as entradas dos estacionamentos para o estúdio. E aí o Silvio chegou, e tinha um Passat VR6 azul marinho, nunca esqueço isso. Aí ele desceu, subiu a escada para o camarim dele, e olhou para mim meio de lado assim, e falou, você é o Pardini? Eu falei, sou eu. Eu falei, vem aqui. Porque eu estava tentando ir, o segurança estava, né, e eu queria cumprimentar. Ele falou, deixa ele passar, deixa ele passar. E aí eu cheguei até ele, cumprimentei, e ele falou, você já brincou comigo hoje ou vai brincar ainda? Eu falei, não, eu já brinquei, Silvio. Ele falou, hoje eu não vi, mas eu vejo sempre. Às vezes você exagera um pouco, mas eu gosto de você. Então Que era um cara assim, pô, sabe? Se você conseguia chegar até ele, você conversava, não tinha problema. Então, eu acho que eu me estendi muito, mas falei ao mesmo tempo muito pouco do que eu podia falar desse cara. É uma pena. É, mas acho que quem teve o privilégio de trabalhar um pouquinho, conviver um pouquinho com ele, cara, é a mesma coisa que, para mim, quem fez um cruzamento para o Pelé, brincando com um jogo de várzea, quem teve o prazer de apertar a mão do Chaplin num bastidor, é a mesma coisa, é o mesmo prazer de ter estado um segundo com o Silvio. Acho que são três gênios insubstituíveis. um cara que eu admirava demais era o Mazzaropi, que eu assisto o filme dele até hoje. Esses caras são ícones e não existe outro. Não, não são insubstituíveis. O Mazzaropi era um investidor de si mesmo. E ele teve a felicidade de provar que isso valia a pena. E outros passaram a investir nele. Por que eu estou falando investidor de si mesmo? Porque, porra, ele fazia o cenáriozinho dele lá, a casa do Jeca, lá no fundo do sítio. Você está entendendo? Que hoje é um hotel. Ele pegou um galpão lá onde fez a Cinédia. Era coisa maravilhosa. Nós gravamos o programa Nós na Firma, em São Bernardo do Campo, que ali eram os estúdios, agora não me lembro o nome, e ainda tinha uma piscina de 100 mil litros que está coberta, que é onde tinha umas palhetas assim que faziam onda, que é onde foi gravado Chanchadas na Atlântida.
Olha, era um negócio absurdo, assim. É, o que o cara conseguiu ganhar primeiro ele investia nas ideias dele, depois ele começou a ganhar esse prestígio, e eu convido você e a quem quiser, não conhece, tem um hotel em Taubaté, não sei se agora chama Hotel Mazzaropi, mas era ali o sítiozinho que ele filmava as coisas, tem a Casa do Jeca, tem uma estátua que é, acho que é um São Pedro, não sei, de pau oco, é um tronco e dentro ele é oco, e ali ele jogava roteiros do filme, sabe? Ele colocava dentro daquele negócio para não esquecer, para ninguém ver, ele colocava ali, e ele enterrou muitas latas, para quem não conhece, antigamente, antes da Betacam, antes da videocassete, antes do Betacam, antes do Matic, e antes da era digital, muito antes, existiam, os filmes eram feitos em carretéis, como gravadores de rolo, e ficavam guardados em lata. Era uma lata, parecia uma lata de marmelada prateada, eles não podiam pegar umidade. E o Mazzaropi enterrou algumas latas de filmes que ele fez lá, por conta que ele não queria que ninguém soubesse, ninguém pegasse. Isso só foram achados depois da morte dele. Estava tudo ali nesse hotel de Taubaté. E tem um galpão ali, tem um galpão meio museu, se ainda tiver, com as câmeras que o Mazzaropi usou para produzir as coisas ali, gente. Museu Mazzaropi, é E sensacional. fica, e fica uma televisão em preto e branco passando algumas imagens dele. E uma me marcou, porque tem uma ali que é uma entrevista com a Hebe que eu assisti quando era criança. E minha tia falou: Olha, vem ver o Mazzaropi, Eu né? vi, não existia celular, internet, podcast e tudo mais, era muito difícil um artista propagar o seu trabalho, Ah, né? sim. Então a pessoa tinha que rebolar muito para conseguir se sobressair. Como foi na sua época? Que existia divulgação, mas não através da internet, redes e tudo mais. Eu já vou te falar sobre isso. Primeiro de tudo, eu queria falar para você, eu tenho uma teoria. Bom, primeiro eu queria dizer que eu acho que, lamentavelmente, o mundo perdeu e perde pessoas espetaculares em todos os segmentos, na dança, literatura, recital, concerto sinfônico, teatro, música, humor, enfim, porque essas pessoas não são sementes que acabam por uma infelicidade não caindo em solo fértil e se perdem. E eu acho que, eu digo isso para você porque eu acho assim, que todo mundo que é o melhor no que faz, é assim, a pessoa já nasce com aquele veio, nasce com aquele tesão, mesmo que inconscientemente, nasce com aquele dom, e a pessoa começa a fazer, ela já vai sendo boa no que faz, até que ela se torne um dos melhores do mundo, ou do país dela, ou da cidade, no que ela faz. Então você vê, por exemplo, pega a história do Senna. Ele vê o Senna correndo no kart e arrebentava, né? Depois ele foi para as outras fórmulas, e eu lembro quando ele chegou na Fórmula 1, acho que foi na Lotus ou na Toleman, não lembro, todo mundo falou, não vai dar, não vai dar. Meu, 2 anos depois o cara estava na McLaren, né? Eu lembro do Oscar Schmidt, porque eu estudei na Pompeia e ele era da Pompeia, e eu via ele jogando basquete, tinha os torneios intercolegiais, porra, o cara, ele, o Marquinhos, o Mosquito, o Carioquinha, ninguém segurava esses caras, que depois se tornaram esses ícones que foram, né? Vou dar mais um exemplo aqui, eu tinha um programa de TV chamado Hora do Recreio com Oscar Pardini, era feito para TVs parabólicas, porque era um projeto cultural, sem fins lucrativos. Nesse programa eu fiz se alguém quiser visitar no YouTube, vai lá, Hora do Recreio com Oscar Pardini, tem 52 entrevistas, todas elas com pessoas famosas ou que eu achava que podiam se tornar famosos, e perguntando, a ideia era perguntar o não usual. Como é que aquelas pessoas, os que estavam começando, o que que eles levariam da vida para a carreira, como é que eles pretendiam aplicar aquilo, os que já estavam consagrados, o que que eles traziam da carreira para a vida, como é que eles usavam aquilo, e o que que a carreira ensinou para essas pessoas do ponto de vista pessoal. Então, assim, não era nada de fofoca. Era um programa altamente cultural. E ali, porra, entrevistei Carlos Alberto, Danilo Gentili, Tom Cavalcante, Fábio Porchat, Ratinho, o Faccioli, enfim, foi muita gente famosa contando esse lado. E eu entrevistei um garoto, eu estou falando tudo isso para você entender que como as pessoas começam bem, vão se tornar uma das melhores.
Entrevistei um garoto chamado Gabriel Bortoleto, que eu convido vocês a seguirem no Instagram, Gabriel Bortoleto. E ele estava na Fórmula 4. Ele é amigo da minha filha e a família dele mora onde eu moro. E ele estava na Fórmula 4, assim, o moleque vinha arrebentando desde a era do kart. E ele estava no final da Fórmula 4. E eu entrevistei ele criança, acho que devia ter o quê? 15 anos, por aí, 15 para 16 anos. E aí eu fui conversando com ele, fui vendo a determinação desse moleque, né? O irmão dele também era piloto, mas parou. E ele já me deu entrevista no escritóriozinho ali, cheio de troféus atrás, cheio de capacetes. E aí eu perguntava, como é que você estuda, cara? Porque ele corria na Itália, uma equipe chamada Prema, onde ele era a joia dos olhos do chefe de equipe, do italiano. E era o melhor piloto da Trema, da Fórmula 4. Corriam outros dois brasileiros, ele era o melhor do piloto de lá. E ele falou para mim: eu vou ter que fazer, se eu subir, eu vou ter que sair, infelizmente, mas eles não querem que eu saia. Eu já tentei sair antes. Então é assim, para você entender como as pessoas começam bem e vão se tornar os melhores. Aí eu lembro que eu encerrei a entrevista dele falando: o dia que você ficar famoso, eu tenho certeza que você vai chegar onde você quer. Você não vai mais me dar entrevista, né? Ele falou, não, tio, imagina, pô, tio, eu já fui na sua casa, tal, não sei o que lá, não tem essa. Bom, eu perguntei, e você sonha em chegar à Fórmula 1? Eu falo, pô, eu tô lutando para isso, o que que você precisa? Ele falou, eu tenho que conseguir não me lembro quantas mil horas de pista, tenho que conseguir a super licença, e para isso eu tenho que chegar na Fórmula 2. Bom, para resumir, então, no ano seguinte, ele foi campeão naquele ano da Fórmula 4, subiu para a Fórmula 3. No ano seguinte, ele foi campeão da Fórmula 3, subiu para a Fórmula 2. Este ano, ele estreou na Fórmula 2, largando na pole. Só para você entender. Pole pau a pau Sensacional. com outro piloto. E já está contratado pela McLaren para a Fórmula 1. Então, se Deus quiser e ele há de querer, esse moleque vai ter muita saúde. Os pais dele são sensacionais. É um menino muito humilde, a família toda é muito humilde. E se Deus quiser, logo a gente vai estar vendo esse moleque arrebentando. Ele está arrebentando na Fórmula 2. Quando ele não ganha, ele fica em segundo, não ganha. Só vocês entrarem, @Gabriel Bortoleto, vocês vão ver o que eu estou falando. E então, quer dizer, esse é mais um caso, esse é apenas o mais recente que eu vi, que as pessoas começam bem e vão se tornar as melhores, né? E então, o meu caso assim, não foi diferente, porque eu com 8 anos eu era o melhor aluno de redação lá do grupo de salas, que tinha um grupo de salas lá, né? Eu era muito melhor amigo, eu era muito amigo dos melhores também de matemática e de história. São amigos meus até hoje, por coincidência. E aí eu cresci com essa facilidade de escrever. Depois, quando eu fui para o ginásio, eu fazia o jornalzinho do ginásio, na máquina de datilografar, copiava com mimeógrafo, foi passando para todo mundo. Aí foi passando, os caras passavam notícia de outras classes para eu zoar e tal, pá. E assim foi. Depois comecei a fazer a brincadeira achei que era pouco escrever. Comecei a fazer os personagens, umas coisas eu mesmo começava a contar, outras coisas eu era muito ligado, né? Os caras que eram meio folclóricos assim. Então acompanhava na época o Ibrahim Suede, saudoso, cronista social, que foi muito famoso, o Juca Chaves, o Martinho da Vila, o Golias. E aí eu comecei a fazer a parte de vozes também. Aí foi, pá, mas quando chegou ali na hora de chutar pro gol, eu fiquei em dúvida, porque eu digo assim, escolhi a carreira, porque minha família tinha tido alguns casos já de, de gente que se voltou para humanas e não tinha sido bem sucedido. Eu fiz 2 anos de cursinho, insisti que eu ia bem como é, de exatas e gostava de brincar com química quando era criança, já tinha feito o colegial como profissionalizante de química industrial, e aí eu resolvi fazer engenharia química. E aí eu fiz 2 anos e meio de engenharia química, mas paralelamente, até dentro da engenharia, eu fui tendo cada vez mais contato com o mundo artístico, né? Parecia que tinha que ser. E aí quando tinham shows, aí o diretório acadêmico, que era, chamava Diretório 15 de Novembro, eles me colocavam para apresentar, para brincar, ninguém entendia o que eu estava fazendo em química, né? Já no cursinho, os professores já não entendiam por que eu estava em exato. Mas aí eu insisti, porque eu
ficava com o pé atrás, falei, não, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Mas, paralelamente, fui me envolvendo a um ponto que um dia eu entrei numa crise, né? Eu já tinha passado 2 anos e meio fazendo exatas, cheguei para meu pai, para minha mãe, e falei, pô, eu vou tentar, desculpem, se eu passar, eu vou para comunicação, e se eu não passar, meu, eu vou continuar a engenharia, mas pô, eu estou em conflito. Aí meus pais me deram maior força, sabe? Não teve nenhuma objeção. E aí eu tinha feito 2 anos de cursinho para pegar engenharia, fiz mais 2 anos e meio de engenharia, se foram aí então 4 anos e meio. Quando nessa minha decisão eu resolvi prestar a primeira turma de rádio e TV que tinha, que foi na USP, 50 vagas, primeira turma de rádio e TV da FAP, 60 vagas, e prestei Casper Libero jornalismo noturno. Aí sem cursinho nada, eu peguei as três, né? Mas eu acabei ficando na Casper Libero e fiz jornalismo porque eu tinha que trabalhar para me manter. Desde pequeno eu ajudava meus pais e pagava meus estudos, tudo eu paguei. Então eu fui para Casper e ali começou, junto no mesmo ano que eu fui para Casper, quando eu estava no mesmo ano ou não, mas praticamente ali eu fui para o show de rádio, o Estevão Burru San Girardi. Saiu o cara que fazia as melhores imitações, eu já tinha feito 2 testes antes, mas hoje eu entendo que não dava para entrar. A mesma coisa um outro cara querer entrar no Café com Bobagem, já somos em 6, né? Não dá. E aí mas aí quando saiu o Ciro, com a ajuda do Rafael, assim, na minha classe de jornalismo, estudava uma jornalista, quer dizer, ia se formar jornalista, Ângela, não me lembro o sobrenome dela, que ela ficava encantada com as brincadeiras lá que eu fazia na rádio da faculdade, na sala, na hora do café. E aí ela perguntou do San Girardi, por que que eu não. E aí eu falei, não, já fiz 2, 3 testes, mas não dá, tem muita gente. Ela falou, mas eu sou muito amiga do Rafael Moreno. Rafael Moreno, que é um profissional espetacular. E ele era apresentador do Jornal da Band na época. De um dos jornais da Band, o cara galanzão e tal. Aí ela me levou na casa dela, eu fui na casa dele, fiz as brincadeiras, e ele muito gentilmente, né? E muito humildemente, falou, vou falar pro San Girardi pessoalmente de você. E aí ele falou pro San Girardi e conseguiu um teste. E nesse teste, que nessa época eu não sabia que o Ciro Jatene, que é um grande, putz, é um grande profissional, ele estava saindo, ele queria fazer outras coisas também, e coincidiu. Aí eu fui lá, fiz o teste, e tinha o operador que gravou meu teste, já é saudoso, chamava-se Gerson Ferreira, da rádio, da Rede Bandeirantes de Rádio ali. E ele ouviu, e ele foi a segunda pessoa, ou terceira, vamos dizer, muito importante na minha carreira, porque ele ficou encantado, assim, quando eu acabei de gravar as coisas, ele falou, quem escreve? Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou, pô, então você escreve, imita? Eu falei, canto paródia. E aí ele fez o San Girardi ouvir o teste. Isso foi, acho que numa quinta ou sexta-feira, foi numa quinta-feira. Na sexta-feira à noite eu voltei da Casper Libero, meu pai era sexta, né? Eu sempre fui boêmio. Tinha parado ali na prainha, que é do lado da Jovem Pan. Ah, Joaquim Eugênio de Lima, que é cheio de bares. E eu parei um pouco ali, fiquei tomando os negócios com os amigos, fazendo um samba. Cheguei em casa, era 3 horas da manhã, meu pai estava na sala, fumando, acordado. Aí falei, que foi, pai? Tá mal? Porque ele tinha úlcera, tá? Falei, tá mal? Algum problema? Ele falou, não, filho, tô te esperando para te dar notícia que o San Girardi ligou aqui. Imagina, o San Girardi era bicho, era. Não sei quem que a gente pode comparar a ele na época do rádio. Ah, tipo assim, vai, o Chico Anísio no auge ligar para tua casa para falar que você foi contratado. Então, meu pai tinha falado com o San Girardi, né? Ele tava. E aí ele falou: San Girardi ligou que você foi aprovado e começa domingo. Então, isso aí para mim foi Arrepio. inesquecível. É, e eu tô arrepiado de falar com você. Aí, o primeiro dia, eu tinha um Fusquinha, eu fui para casa do San Girardi, achar a casa dele, que ele morava perto da minha. Aí ele falou: bicho, você começa hoje, você sabe como é que é lá, né, bicho? Eu falei: sei, não, fica tranquilo. Você lê bem? Eu falei: bora. Vambora. E aí começou, e eu ia para casa dele, e da casa dele sempre eu ia junto para lá. Depois, mais adiante, quando a gente falar do podcast, eu vou contar uma passagem interessante, porque entrevistei essa semana o filho dele. Mas depois eu conto isso. E esse filho dele, o San Gerardo gostou tanto de mim
que ele fazia compras, e eu ia para a casa do San Girardi, ele falou, vem mais cedo hoje que você vai levar as compras do meio, vai levar as compras do mercado para o Pilico, meu filho. Aí eu pegava o carro dele, ia até a casa do Dr. Pilico lá no Morumbi, descarregava as compras, voltava com o carro, entregava o carro para o San Girardi e a gente ia para Bandeirantes. E, nessa época, eu estava trabalhando como secretário executivo do Rotary Internacional, atendendo duas unidades, Rotary Clube de São Paulo Santa Cecília e de São Paulo Barra Funda. E aí, um dia eu cheguei para o San Girardi e falei, Sanji, eu vou pedir a conta lá, vou ficar só aqui no show de rádio. Ele falou, porra, não faz isso, bicho, isso aqui é um bico, pô. Lá você tem que fazer. Eu falei, não, um bico, mas eu quero me dedicar a isso, é isso que eu quero fazer, para mim é um começo, eu vou fazer. Não, não, bom, pedi a conta, fiquei só no show de rádio. E eu tive a felicidade e o privilégio de estar lá, me ajudou, né? Depois o show de rádio deu um tempo, porque ia mudar de rádio. E nesse tempo eu fiz um programa na Rádio São Paulo, chamava Patrulha São Paulo, era um programa policial com humor. Começava às 5 da manhã e até às 7. E aí nesse espaço apareceu o Zé Américo, que era meu fã, era fã desse programa, e o Zé Américo ficava ligando na Jovem Pan e fazia imitações que ninguém fazia e muito bem feitas. Um texto muito bom também. E aí ele foi participar um dia do programa que eu fazia e ele me contou que o Tutinha queria montar uma equipe de humor. Para quem não sabe, o Tutinha é o dono da Jovem Pan FM. E aí ele tinha falado de mim pro Tutinha. E aí ele falou, você não gravaria um teste lá? O Tutinha falou, enfim, vamos lá gravar. Isso era 1986. Aí eu fui, gravei, o Tutinha gostou, e eu comecei a fazer parte do humor da Jovem Pan. Era eu, o Zé Américo, aí veio o Beto Saad, Rosana Herman, que era genial, ainda é, uma pessoa inteligentíssima, eu sou muito fã dela, e tinha o Roberto Escova, Carlos Roberto Escova, que era do Perdidos na Noite, da dupla Carlos Roberto Escova e Nelson Tata Alexandre. E aí começamos a fazer sucesso na PAN, e começaram a vir os convites que o Tutinha não gostava. Hoje eu entendo com, com outra visão, eu entendo que ele tinha razão, né? Não queria perder a gente, mas a gente recebeu o convite na época, estava vivo Walter Avancini, queria fazer um programa, era Estúdio A. Não é um hotel, não, é Estúdio A de Avancini. E aí depois teve um convite do Faustão, porque o Tatá e o Escova viviam se desentendendo. O Escova tinha um temperamento um pouco forte demais. E aí eu tive alguns convites para ir pro Perdidos, não fui, mas aí era o ano do começo da escolinha, do professor Raimundo, a hora que chegou o convite da produção da escolinha, aí deu pau, né? Aí o Tutinha falou, não, agora chega, ou vocês se dedicam aqui, ou saem, porque assim não dá esse assédio, não sei o quê. Mas a gente ficou na PAN. Só que chegou um momento que a gente era muito rebelde, entendeu? A Jovem Pan é uma rádio comportada, super educada, a gente era favelento, né? A gente era barraqueiro, porra, e eu, o Zé, tinha juntado com o Ivan ainda. E aí surgiu uma oportunidade em 1989, aí o Joca, que tinha sido o locutor da PAN, tinha passado a ser coordenador da Band FM. O Joca falou: eu tenho um horário, mas vocês não vão querer, né? Tem que entrar às 6 da manhã ao vivo. Aí a gente pensou assim: puta, vai ter que chegar às 5, 5h15 para preparar, né? Mas a gente tava com tesão assim, desculpe a expressão, mas com o pau batendo no teto. Eu falei: vamos embora. E foi uma época, para quem achou que o pânico era contundente, a gente foi muito mais É ousado e isso que eu ia falar agressivo. agora. A gente começou, meu, fazer tudo que na PAN não caberia, né? Não é que cabia, não é que na Band podia, ao contrário, a gente tomou várias suspensões, tomamos vários ganchos, várias advertências, tem muita história. Os divulgadores das gravadoras, os caras que trabalhavam com os artistas, chegavam no programa com a mão na cabeça. Meu, vocês têm merda na cabeça. Você viu o que vocês falaram de fulano, de ciclano? O que vocês brincaram com a Kátia, tadinha, ela não enxerga. Meu, para de fazer isso com o Roberto Carlos. Meu, vocês viram, vocês falam um palavrão no ar, era assim. Só que o programa explodiu, né? Aí passou a ter duas edições, era 6 da manhã e 6 da tarde. Tem até o slogan. Antes de sair de casa, antes de voltar para casa, é sempre uma boa hora para um café com bobagem. É gostoso e não arde. Depois passamos até uma edição ao meio-dia. Ficou 6 da manhã,
e meio-dia. Depois passamos a ter uma edição no sábado, da meia-noite às 3 da manhã, gravada, chamada A Madrugada com Bobagem. Aí foi indo. E fomos recebendo os convites para a TV, né? A gente já participava de vez em quando só no cachê. Um dia a gente foi, fomos gravar o programa do Jô, eu e o Zé Américo, e o Jô estava no SBT, e o Carlos Alberto viu, chamou a gente para gravar um quadro na praça. Foi eu e o Zé Américo, fizemos Sucessor e Sucedido. Era o Jânio Quadros e o Sarney. O Zé fazendo o Jânio, eu fazendo o Sarney. E para a gente foi o primeiro grande momento assim da TV, porque você ficava no palco e na plateia ficava o elenco. Enquanto um passava com o Carlos Alberto no palco, o elenco ficava na plateia. E no elenco tinha uns caras bem fraquinhos, né? Da época, Costinha, Lilico, o Viana, que fazia a velha surda, o Ronald Golias, Rony Rios. Não, o Viana fazia. Ele era o cara que rasgava o jornal na velha surda. O Rony Rios, que fazia a velha surda. É, a Maria Tereza, o Inho Moraes, assim, meu, eram os ícones da época. Pô, só, né? Ver o Costinho Golias ali, vendo como é que você ia se sair. E a gente gravou esse primeiro teste e fomos aplaudidos por eles, pelo Carlos Alberto. Então foi nossa primeira bênção, assim, primeiro grande aval na TV. Primeiro pelo Carlos Alberto ter chamado, né? E da maneira que a gente foi recebido, e tempo depois a gente foi contratado e começamos a fazer essas coisas, né? Eu fazia uns quadros também por Topa Tudo por Dinheiro, e aí essa situação foi evoluindo, e um dia fomos receber um prêmio no extinto Palladium, ficava dentro do Shopping Eldorado, onde hoje é o Teatro das Artes aqui em São Paulo, e o Faustão estava recebendo o prêmio do melhor apresentador de TV, e eu e o Zé representando o Café com Bobagem, melhor programa de rádio. Aí o Faustão chegou para mim e falou: Porra, bicho, é aquele jeito dele, eu não conhecia ele. Porra, eu gosto do seu trabalho, já tinha tentado, falei para Lucimara Paris, né, quando você estava na PAN, mas não deu, né? Eu falei: não deu, porque não rolou, né? Aí ele falou: porra, eu gosto, pô, bicho, eu tô precisando de um cara louco que nem você lá no Domingão, para fazer, cara que escreve, que faz, né, meu? Então, você topa? Eu falei: mas eu não estava acreditando muito, não é porque o Fausto mente, não. É porque é muito comum a gente ouvir elogios rasgados e convites no nosso meio. Já fui convidado até para fazer cinema fora do Brasil, mas não aconteceu. E aí eu fiquei pensando, claro, contente, né, com o negócio do Fausto, mas falei, não, mas acho que, não pelo Fausto, mas pela Globo, eu falei, acho que não vai acontecer. Aí o Fausto falou: porra, eu tenho reunião com o Boni na segunda-feira, isso era uma sexta. Aí até quarta-feira, ô, bicho, eu peço para falar com você. Quando foi na quarta-feira, me ligaram na hora do almoço se eu podia estar à noite na produção do Fausto, que era junto com o Video Show, que ficava na Avenida Angélica, entre a Alameda Barros e a Rua das Palmeiras. E aí, pô, eu não estava muito acreditando ainda, né? Achei até que era trota. Aí cheguei à noite lá, tava o Fausto Silva, o Deto Costa, que hoje é diretor de conteúdos, acho que da Record Internacional, não sei. E o Carlos Manga, grande diretor de documentários, de especiais, diretor de cinema, publicitário, tudo. Guilherme Bockel, que era o diretor da linha de shows da Globo. E, enfim, me senti pequenininho, né? Tava a Lucimara Parisi. E aí o Fausto, bicho, pô, eu falei com o Manga aqui, né, do seu trabalho, e, porra, ele, mostrei umas gravações suas aí, não sei. Aí o Manga era todo teatral, né? Falou: olha, começou a falar um monte. Aí eu fiquei meio. Eles queriam que eu fosse diretor, e eu não queria ser diretor. Aí eu falei: pô, eu quero ficar só na minha favelinha ali, no meu picadeiro, eu sou palhaço, não. Aí o Manga falou que não, é, que eles tinham um plano de carreira para mim, que o Fausto falou, e eles assistiram e comprovaram, eles acharam que eu ia ser um grande diretor, não sei o quê. Aí o Manga falou que nós temos um plano de carreira, então você vai fazer direção, vai escrever, vai atuar e vai editar. Aí eu lembro que eu falo, o Mango uma hora chegou e falou assim: pô, amanhã depois você pode estar no Fausto e na Xuxa. Aí o Faustão falou: porra, Manga, aí não, porra, quer me fuder, bicho? Porra, trazer o cara pra cá pra ir pra outro programa. Eu nunca esqueço isso aí. Aí eu pedi uma grana lá pra cima do para-raios, né? Pra não ir como diretor. Pra eles falar: não, então faz só a sua parte, mas não colou. Eles pagaram. Eu tive que ir.
Eles pagaram, eu fui, aí eu fiz a oficina de direção, aí eu comecei a fazer as quatro funções, né? Porque eu criava, aí saía com a equipe para a rua, ou eu dirigia alguém e passava lá todas as falas pelo ponto, tudo direitinho, ou então eu marcava com a Simone Galo, que era minha assistente de direção, e ela ficava ali, eu ia gravar, ou a Lucimara Paris dirigia e eu ia gravar, então eu criava, dirigia, atuava e editava. Tudo que eu gravava eu mesmo editava e depois gerava daqui para o Rio. E aí fiquei 4 anos e meio no Fausto. A Pegadinha se tornou o principal quadro do programa. Tinha equipes maravilhosas também no Rio. Eu sou péssimo para guardar nome, eu peço desculpas aqui. Mas tinha equipes boas em São Paulo e maravilhosas no Rio para fazer esse trabalho também. Mas aí comecei a ter assim, tinha uma certa predileção pelas minhas ideias, pelos meus quadros e tal, que eu fui primeiro a fazer com os caras famosos da Globo, que até então era proibido, né? A Globo não arriscava a imagem dos globais. Mas quando eu fiz o repórter desinformado com o Paulo Altran, o manga ficou. Não, não, vamos esperar para pôr no ar e vamos gravar mais. Engraçado demais E aí o eu episódio. coloquei com a ajuda da Lucimara, a gente montou o português e os outros episódios foram todos com o repórter português. Aí a gente gravou com o Tony Ramos, gravamos com Otávio Augusto, Estênio Garcia, Antônio Fagundes, Tarcísio e Glória. Bom, gravamos muita gente, né? E foi andando e foi estourando o quadro, mas também era uma cobrança muito grande, entendeu? Que, para vocês terem ideia, quem está assistindo, a TV é aberta hoje, com o Jornal Nacional dá 14, 16, eles acham demais, né? Eles comemoram quando é final de futebol. Naquela época, o Gugu e o Faustão era pau a pau no domingo, gente, dando 38 a 42 pontos. Eu Quer dizer, lembro. os dois juntos acabavam com todo o resto do universo da TV, zeravam todo mundo. Quem estava no ar dava 1, 2, 1,5, 0,5. Não sobrava TV para ninguém, eram os dois, e o Gugu era assim, ó, pá, pá, era uma gangorra. E tanto que, pô, eu saía na rua, não podia sair, parecia que parecia que eu era o Fausto, que eu era um Fausto clonado. Qualquer lugar que eu ia, os caras queriam foto, autógrafo, praia, era um inferno. Viajava para os Estados Unidos, que tem brasileiro pra caramba, tinha lugares lá, tipo Miami, era tão assediado quanto aqui. Então, foi uma época assim, eu aprendi muito, mas também estressou por causa dessa cobrança, e eu tinha que entregar 3, 4 por semana, editado, e não podia falhar, e tinha que ser legal. E é um estresse, sabe? Você entrar em campo e ter que fazer um golaço toda vez que você entra. Chega uma hora que enfim, eu fui indo. O Fausto foi um cara muito legal na minha carreira, de todo o Café com Bobagem. Nós temos muita gratidão para ele, mas muita, muita. Como o Carlos Alberto foi e é na nossa história, né? Como o Silvio Santos foi e é na nossa história. Roberto Manzoni, Magrão, que foi diretor do Gugu, foi e é na nossa história. E aí um dia eu estava numa festa na casa do Magrão, ele convidou, era uma festa da TV, eu era amigo dele, e cheguei lá, tava o Gugu. Aí o Gugu chegou num canto assim, no salão do Magrão, eu nunca esqueço isso, e falou assim: Oi, tudo bem? Eu gosto muito do seu trabalho, que jeito dele. E falou: Até quando vai ser o contrato? Eu falei: Vai até o final desse ano aqui. Aí ele chamou o Magrão, falou: Magrão, vamos conversar com ele que eu quero ele o ano que vem. Aí o Magrão falou: Pô, quanto você ganha lá? Aí eu falei, né? Mais o quê? Eu falei, não, mais nada. Eu falei, eu tenho transporte se eu quiser, que eles me levam para lá e para cá, mas eu nunca usei. Tenho um bônus de não sei o que lá, de condução e tal, nunca usei. Eu falei, só faço o meu trabalho. Eu falei, eu ganho bem, mas aí o Gugu perguntou, você voltaria para fazer a praça de novo? E aí nessa época, o pessoal do Café com Bobagem estava comigo, tá? A gente tinha voltado. Quer dizer, eu estava para o Fausto, depois que eu fui para o Fausto, o Café com Bobagem também foi, porque eles foram fazer uma participação e arrebentaram e ficaram comigo lá. E aí, quando o Gugu fez esse convite, ele falou: Mas todo mundo volta? Eu falei: Acho que volta. Aí ele falou: Era legal que vocês fazem a praça e o domingo legal. Só que eu falei para ele: Não vai dar, porque se eu tiver que fazer para você o que eu faço para o Faustão, isso demanda um tempo grande, porque, meu, sai para ver locação com a equipe, volta, escreve, faz reunião com a equipe, sai para gravar, vai para editar, no terceiro dia começa todo esse processo de novo. Eu falei, não, e aí nós voltamos, mas assim, o pessoal do café ficou na praça e participava do Domingo Legal. E eu fiquei só no Domingo Legal. Então eu fazia os quadros que o Gugu queria, onde eu não aparecia,
dirigia, dava ideias nas reuniões, tinha lá o Sérgio Santos, o Morango, o Júnior, né? O Júnior Gargalaca, que hoje, se não me engano, é o diretor dele, do Domingo Legal com o Celso Portiolli, né? E, enfim, tinha um clima muito legal no SBT e eu fiquei dentro do Domingo Legal e esporadicamente participava da praça, né? Que o pessoal do café fazia a praça e também ficava de plantão. Enfim, a gente ficou à disposição dos dois programas, foi uma fase muito legal. E depois quando tive uns probleminha como acontece em todo programa de TV, você sabe muito bem disso, Deb. A gente começa a fazer um eco e tem gente que não gosta. Mas enfim, eu só quero falar da parte boa, que acho que o que vale na vida, até as coisas ruins são boas. Não tem coisa ruim, porque as coisas ruins te ensinam, evoluem. Se eu fosse um cara mal acostumado, tivesse sido apadrinhado por alguém, acho que eu não aprenderia tudo que eu pude humildemente aprender, né? Aprendi a lidar com, porra, com caras cara a cara, que nem o Gugu, que nem o Faustão, que nem o Carlos Alberto, que nem o Silvio Santos. E eu acho que pô, só de ter passado por eles quatro, quem passou por eles quatro? Pega aí Zerou a quem vida. passou. Eu e o pessoal do Café com Bobagem, só. Ninguém passou pelos quatro. E a gente sempre saiu com as portas abertas, entendeu? Aí tem gente que fala assim, o pé na bunda foi tão forte que arrebentou a saída, né? Fala, não, não é não. A gente saiu com as portas abertas mesmo. E aí eu dei um tempo, depois eu comecei a gravar. A gente fazia no teatro um personagem que era o... Fazia os shows do Café com Bobagem, eu fazia o Shopman e fazia as imitações também. Aí alguém falou pro Carlos Alberto que o Shopman era um sucesso, que era um vendedor compulsivo, e aí, pô, vem gravar na praça, porra, vamos fazer aqui, vamos experimentar. Aí gravei um, Carlos Alberto, muito gentilmente, a equipe, gostaram, eu fiquei gravando, aí eu tive um convite lá da Globo, que seria um pessoal de criação, para voltar para a Globo para fazer o Caldeirão, fazer umas brincadeiras no Caldeirão, na época que ele tinha um DJ maluco lá, eu não lembro o nome. E aí o Carlos Alberto, não, senhor, porra, vamos fazer fica aqui. Aí era uma época que estava meio proibitivo fazer contrato na praça, mas o pessoal do café estava contratado, eu não. E eles estavam desde a época do Gugu. Aí eu fui recontratado pela praça. Aí fiquei, acho que 16 anos, não, uns 12 anos, acho, né? Depois eu saí da praça e a gente foi contratado pela Band FM, num pacote grande, para fazer rádio e TV. A rádio era Play FM, a TV era o programa Nós na Firma. É o Café com Bobagem, Marcelo Médici, Moacir Franco, Rocicléia, Ana Paula Liberato. Ai, pô, era um elenco, não tinha ninguém, era um elenco, ele era todo fantástico. Mas quando chegou no final de 22, a Bandeirantes estava tudo certo para a temporada 23, cortaram por questões de verba. Como também tiraram do ar a Play FM, né? Porque a Play, a frequência não era do Grupo Bandeirantes, ela era terceirizada pela Band. E aí chegou a época de renovar, entrou uma igreja na briga, fatores que eu não quero comentar, mas acho que todo mundo pode concluir. E a igreja levou a, a disputa aí, né? Pela frequência, e aí a gente, por enquanto, estamos contratados da Band, mas não tem espaço em nenhuma emissora não tem espaço na grade, em nenhuma emissora do grupo para fazer o Café com Bobagem em si. Atualmente a gente faz o Café com Bobagem em si na participa, errei, com o programa Band Coruja, que é de segunda a sábado, da meia-noite às 5 da manhã, ao vivo para todo o Brasil. Cada dia um do Café com Bobagem se junta ao Pedro Rafael e ao Anselmo Brandi, que são os titulares, para ajudar eles a bagunçar. Por enquanto estamos assim, e, e aí, se você me permite, agora eu queria falar dessa. Depois de todos esses anos de humor, né? E eu confesso confesso tristemente bastante decepcionado com a TV aberta, como muita gente está, né? Porque caiu a busca por qualidade, caiu a valorização de qualidade, caiu a verba. Acho que o último dos moicanos que fica heroicamente no ar é o Carlos Alberto de Nóbrega. Esse cara é herói, porque ele ainda mantém antigos que pode manter, luta pelo salário da galera, luta pelo cachê, luta para dar oportunidade no programa para novos talentos, mas eu acho que ele tá, é só ele, entendeu? Eu acho que ele e o Marcelo de Nóbrega são
heróicos aí, e tem que agradecer ao SBT de mantê-los, né? A praça já vem desde o Manuel de Nóbrega, que era o pai dele, que eu era fã quando criança. Tomara que passe para o Marcelo dar continuidade, que é um trabalho que, porra, eu acho que é o último mesmo, é o último grande celeiro, entendeu, do humor. Então, eu dei uma desanimada e, assim, quando aconteceu isso de a gente perder a Play, perder o Nós na Firma, com isso diminuíram os shows. Aí eu comecei a pensar, Deb, em mim. Eu falei, cara, eu acho que está na hora de eu. O mundo, acho que assim, tudo que a gente podia viver de melhor, a gente nunca sabe se viveu tudo de melhor, mas eu sou muito grato a tudo que eu vivi. E aí eu falei, pô, acho que está na hora de eu. Pô, eu tenho. Casei tarde, tenho filho, preciso estar mais com meus filhos, preciso estar mais comigo mesmo, porque eu me entrego alucinadamente a tudo que eu faço e fico. Você vê a dificuldade que foi para a gente fazer essa matéria aqui. Eu, sabe, continuo fornecendo quadros de humor para emissoras fora de São Paulo. Se você tiver uma emissora aí de FM ou AM quiser, ou fora do Brasil, Por favor, na língua gente, portuguesa. ouçam um recado aqui do Pardini. Se você tiver emissora aí no Brasil ou fora do Brasil, você pode falar comigo no meu próprio Instagram, @Oscar Pardini. Manda um direct lá, a gente conversa, porque eu continuo fornecendo todos os quadros, conteúdos de humor, aula de informática, comerciais, as brincadeiras que eu faço lá de trás do show de rádio, passando pelo Djalma Jorge, passando pelo Humor da Pan, passando por todos os anos de Café com Bobagem, né? Na Band, na Nova, na Transamérica, na Nativa, na Educadora de Campinas, na Transcontinental. E continuo fazendo esse trabalho e fico à disposição. Se você quiser humor na sua rádio, fala comigo pelo Instagram, @Oscar Pardini, me procura pelo direct e a gente conversa. Então, continuo fazendo isso. E aí, Deb, eu continuo fazendo humor, mas sabe, eu resolvi que porra, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Não tenho vergonha de dizer, estou com 66. Então, são 53 anos trabalhando. E eu não consigo parar de trabalhar. Quando a gente ama o que faz, é foda, não tem férias. Porque o trabalho vira prazer. Você não trabalha, você vai fazer o quê? E aí eu falei, não, mas eu preciso dar uma guinada, preciso pensar em mim, preciso fazer algo que eu goste. E eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, assim, dentro do possível. Porque eu acho que o humor é uma forma de se doar. Ninguém pode dividir com o próximo que não tem. Você não pode dividir, você não pode matar a sede de alguém se você não tem água, você não pode tirar alguém da escuridão se você não tem luz. E o humor foi uma dádiva de Deus para mim, porque me ajudou a levar luz, alegria, astral, para gente de todas as idades, de ambos os sexos, de todos os lugares do Brasil, de todos os níveis sociais. Eu comecei a minha carreira falando para um público muito mais velho, porque o Cabral Júnior era um empresário que me pegou quando eu não estava em rádio nenhuma, me pôs para fazer show. Eu fazia show no Clube Sírio de Santos, no Internacional de Regatas, no Sírio de São Paulo, ah, enfim, sabe, o Clube dos Ingleses. Eu falava para adultos. Depois veio a fase do rádio e eu era mais adulto, tinha que falar para jovens. E depois veio a fase da TV, onde fiz as duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu acho que esse tempo todo eu me doei, isso me fez muito bem, me deu um retorno muito legal. E aí eu resolvi fazer um projeto contrário, porque eu acho que ninguém pode ser feliz se não estiver bem consigo mesmo. E eu lembro quando eu ia fazer show e tava eu com o pessoal do Café com Bobagem, assim como foi na época do show de rádio também, ou mesmo o show solo. E aquela galera, o teatro lotado, né, vibrando assim. E eu lembro, antes de fazer o show, como eu pensava, bom, agora hoje é dia de show, eu tenho que estar bem, tenho que largar os problemas, eu tenho que me isolar. Quanto que eu me preparava emocionalmente para superar tudo e entregar o lado alegre para o público. E quanto que aquilo fazia bem, quantas pessoas cegas ou deficientes físicos, senhoras e senhores idosos, esperavam o final do show para tirar foto com o pessoal do Café com Bobagem, para conversar com a gente. Mas, ai, que bom, eu precisava tanto rir, eu precisava tanto me divertir, vocês não sabem o bem que vocês me fizeram, tive que desopilar o fígado, né? E agora, então, esse trabalho que eu pensei, como eu falei para você, está pensando em ter um pouco mais de qualidade de vida, um pouco mais de tempo, e eu falei, por que não fazer disso agora uma atração da qualidade de vida? Porque a gente vive um mundo
que não é mais o aposentado que precisa de qualidade de vida. Sabe, o adolescente precisa de qualidade de vida, o jovem precisa de qualidade de vida, o adulto precisa de qualidade de vida, o idoso precisa de qualidade de vida. E aí eu falei, pô, vou fazer alguma coisa para mim que seja legal também para os outros, que eu vou estar, porque aí eu vou estar fazendo para eu mesmo e vou estar dividindo com o público. É como se fosse um teatro. E eu estou estendendo, estou trazendo a galera, estou trazendo vou trazer a plateia para o palco. Vou tentar fazer algo que eles possam se sentir bem com para se doar também. E aí eu fiz um podcast, lancei, fiquei um ano pesquisando para fazer como eu queria. Eu acabei de te falar que tudo que eu faço, eu não faço, né? Eu me atiro. Eu procurei saber tudo o que eu podia para oferecer o produto da melhor maneira. E aí eu falei, comecei a pensar o nome do podcast, como fazer. Eu queria que chegasse pelo máximo de vias possíveis, para o máximo de pessoas possíveis. Queria oferecer a maior consideração e respeito possíveis em retribuição a quem viesse no meu podcast. Então, quer dizer, eu procurei assim, desde um lugar legal, seguro, fácil de chegar, sabe? É, mas também condições, fui ver o que cada estúdio me oferecia de suporte, o que eles me cobrariam em troca. E assim, foi um ano nesse desenvolvimento todo, até que nesse ano de 2024, eu tinha conhecido um cara que é sensacional, chama-se Túlio Rocha. Túlio, se estiver me ouvindo aí, muito obrigado. Eu falo que ele é meu padrinho nesse projeto, porque todos os estúdios por onde eu passei, foram 6 ou 8 estúdios, era assim, não, mano, a gente dá desconto. Não, esse projeto é muito diferente, vem fazer aqui. Que não tinha um podcast de qualidade de vida. Poderá até ter outro agora, mas o meu continua sendo pioneiro. Não, faz aqui, aí os caras davam primeiro, segundo, terceiro desconto, mas não adiantava. Para as coisas, aí porque os caras começavam, vamos te dar tantos cortes, não, mas aí não vamos postar aqui, aí não vamos fazer ali. E aí, quando eu conheci o Túlio, eu fui fazer um podcast na produtora dele, Estúdio Rocha Podcasts. E aí eu fui participar de um podcast do Vadão, que é um grande DJ também dos anos 70, 80, Conheço, 90. Vadão. Beijo, Vadão. Grande Vadão. Fui lá participar do Play Podcast. E aí ele foi no estúdio do Túlio. E na saída o Túlio falou, pô, sou super seu fã, pô, precisa vir aqui, vamos conversar. Aí descemos para tomar um café, o Túlio falou, você não tem um projeto aí para a gente fazer aqui? Queria te trazer para cá, pô. Aí comecei a falar com a ideia do meu podcast pro Túlio, de qualidade de vida. E ficou, entendeu? Ficou envolvido com a ideia. E a gente teve várias outras reuniões, eu e ele. E eu falei, cara, mas não é justo, porque você oferece muitas coisas, eu não tenho como fazer. E o Túlio foi tão alma boa como poucos são no meio de comunicação. Imagina se isso tivesse acontecido na TV uns anos atrás, com nós do Café com Bobagem. Ele falou assim: não, você faz o seguinte, ele me ofereceu várias coisas que eu não poderia pagar, é, por um preço que eu possa pagar, entendeu? Ele me ajuda até a arrumar anunciantes e falou assim: a hora que você decolar, eu tenho certeza que esse seu projeto vai decolar, porque é muito diferente, é único, e eu quero ter orgulho de dizer que foi feito aqui. Eu vou te ajudar com a minha equipe. A equipe dele é toda maravilhosa, não posso reclamar de nada. E então ele falou: você vai fazer aqui de qualquer jeito e pronto. E a gente vai conversando. E foi assim. Ele adotou o projeto. Então, eu quero dizer para você, a Debbie, já me dá o prazer e a honra dela fazer parte. Ela está inscrita, acompanha. Mas eu quero convidar você, coração para você também, Debbie. Eu quero convidar você que está em casa ou no lugar onde estiver me assistindo. Eu vou falar mais abrangentemente agora. E aí nasceu o Agora é Você Podcast. Agora é Você Podcast. Por quê? Porque é aquela hora que eu quero que você pare para você. É a tua hora. É onde você é o foco. Por que que o projeto é diferente? Agora a gente vai chegar no cerne da questão. Porque é o único podcast onde a atração não são os convidados. Com todo respeito aos demais, eu não levo para saber da carreira, do início, do fim, do meio, do futuro. A grande atração são os assuntos. Assuntos que interessem para todo mundo, que nem sempre o convidado interessa. E é muito difícil isso que eu faço, porque são assuntos
muito selecionados, Utilidade muito pública qualificados. maravilhosa. Então, muito obrigado. E aí a ideia qual é? É que o assunto seja legal para você que está assistindo. É um podcast de qualidade de vida. Qual é a finalidade? É levar para você que está assistindo só assuntos que você precise saber, que você goste de aprender e que você possa desfrutar. Não é legal? É saber, aprender e desfrutar. É para você o podcast, com a colaboração do convidado. Então, eu já levei lá grandes caras, Ricardo Ventura, para falar uma orientação, o maior psicanalista comportamental do Brasil. Como é que você se situa dentro de você mesmo? Como é que você aprende a avaliar um pouquinho o comportamento das pessoas ao teu redor? Levei o Jorge Lordello, doutor segurança da Rede TV, para falar sobre segurança no celular. Como é que você faz para não ser assaltado, não ser sequestrado? Como é que o que que você pode combinar com a tua família, se você tiver um parente sequestrado, para saber se é ele mesmo? Como é que você faz para administrar no caso de sequestro? Como é que você faz para não ter o celular roubado? Ou se tiver, como é que você bloqueia o celular e os bancos imediatamente? Levei o doutor Carlos Alberto Pastore, esse ainda vai para o ar em setembro, não foi? Que eu acho que é o maior cardiologista do Brasil, e agora eu volto um pouco atrás para dizer. Ele é o filho do Estevão Burru San Girardi, cara que me abriu as portas na minha carreira, que eu já falei para vocês, programa Show de Rádio, e que eu ia na casa dele levar as compras do mês. Esse é o cara. Sensacional. Doutor Carlos Alberto Pastore. O Pilico, bicho, o San Girardi falava assim, e agora quero mandar um abraço para o Dr. Pilico, maior cardiologista, e Giovana Miss Bebê. A Giovana era a filha do Pilico, que tinha acabado de nascer, tem 38 anos hoje. E aí, quando eu consegui falar com o Pilico, que ele é um cara muito assediado, porque ele está ligado ao Unicor, está ligado ao USP, ele é vice-presidente de uma associação internacional de cardiologia, ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Eletrocardiografia, um monte de coisa. Nossa, só de conseguir falar com ele, para mim já foi inacreditável. E aí eu falei para ele, lembra, eu levava compras do mês na sua casa e tal. Então consegui, gravei com ele dias atrás e vai ao ar em setembro, Dr. Carlos Alberto Pastore. Gravei com o Dr. Aônio Vieira, que acho que é a maior sumidade do Brasil em higiene bucal. Vai estar no ar também em setembro. Ele está sempre nos programas de televisão, e de rádio, e escreve para revistas, jornais, enfim, é um cara extremamente qualificado. Mas os assuntos não são só saúde, para você que assiste. Veio um cara do Rio Grande do Sul para falar de vinhos, para ensinar você sobre vinhos. Veio um cara de Goiás para falar sobre churrasco. Aí você fala, mas churrasco? É churrasco. O cara é júri, ele é jurado de festivais internacionais. E ele faz evento para 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas com a equipe dele. E aí a gente fez uma abordagem da o que que é melhor, desde a hora que você acende a churrasqueira até a hora que você vai encerrar tudo e comer a sobremesa. Também vai ao ar ainda. Então, o que eu quero dizer para você que está me assistindo, eu vou levar um atleta lá, que é campeão sul-americano de karatê, para falar sobre defesa pessoal e saúde e, né, comportamentos mentais. É, levei uma mestra em yoga, levei uma mestra em Feng Shui, levei uma mestra em Tai Chi Chuan. Então, assim, tudo que, sabe, é para você que está assistindo o podcast. A pessoa que vai lá, ela colabora. Então, é um podcast você pode dizer o quê? Autoajuda, colaborativo, contemplativo. Ele é tudo, prestação de serviço, entendeu? O importante é que ele eu chamo, é uma pirâmide do bem, entendeu, Deb? É uma pirâmide do bem. Por quê? Porque ele ajuda você que está assistindo, e aí você pode ajudar com esse aprendizado a outras pessoas que poderão ajudar a outras pessoas. Aí você fala assim: ah, mas espera aí, é uma ajuda viral? É uma ajuda viral, mas então como é que mantém? Não, é fácil. É só um passar para o outro o endereço do podcast. Ah, eu vi lá no Agora é Você Podcast isso, eu vi agora no É Você Podcast aquilo, né? Tem assuntos maravilhosos, né? Ele veio, essa semana passada teve a Marta Pacheco falando de acupuntura sem agulhas. Acho que você nem sabia que existia isso, você que está assistindo. Então presta atenção. O podcast é feito para você. Sabe o que é melhor? Ele tem só uma hora. Então, tem muitos podcasts com assuntos interessantes, mas às vezes a gente não consegue ver tudo. É diferente, por exemplo, eu estou aqui com a Deb, mas é uma entrevista, é um canal, é uma coisa, sabe, que vai derivar para matéria escrita também.
Mas os podcasts, eles acabam se estendendo para oferecer mais, e às vezes se tornam cansativos. Eu faço assim, em 1 hora, eu procuro agregar para você tudo que é mais importante para você que está assistindo. Ele é feito para você, presta atenção nisso. E por isso que o slogan é Agora é Você Podcast, o podcast que cuida de você. Para vocês terem ideia, um dos meus próximos entrevistados é o Roger Chedi. O tema vai ser superação. Ele é um ex-multiatleta olímpico, que era do São Paulo Futebol Clube, e o único caso do mundo que ficou 17 anos com o pescoço quebrado, não morreu, e ele foi para uma cirurgia onde ele tinha mais de 95% de ficar na mesa e falecer, e ele passou. E ele tem dificuldades motoras, claro, etc. E ainda assim, o cara é escritor, ele tem o livro Meus Últimos 45 Dias, ele é palestrante e ele, acredite, se vocês quiserem, ele é personal training da, da Reebok, que fica no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. E é um exemplo de superação, tem outros que eu quero levar. Então, assim, são coisas que contribuem para você. Inteligência emocional, como lidar com problemas, como deixar a timidez, como saber a hora que você precisa ajuda de um profissional, seja no aprendizado seu, para o seu filho, na forma de aprender, de lidar com as pessoas, como você aprende a escolher a tua missão, como é que você vence nela, sabe? Então, para mim, cada episódio está sendo um aprendizado, Deb. Eu agradeço, eu venero cada convidado que vai lá, eu estou aprendendo coisas. César Romão, esse cara é uma sumidade de palestra, de comportamental, de orientação profissional. Foi lá, conversamos. O episódio dele está prestes a ir ao ar. Meu podcast é só uma vez por semana, só 1 hora de conteúdo, às 7 horas da noite, mas são conteúdos indispensáveis. É aquele conteúdo que você olha e fala: putz, é isso que eu estava procurando. Nossa, é isso que eu queria ouvir. É isso que eu precisava ver. Agora é Você Podcast, tá? Se você quiser seguir no Instagram, é Agora é Você .podcast. Em todas as redes. É um podcast omnimídia. Meus entrevistados são entregues em 17 canais, cada podcast, tá bom? Todos os formatos de streaming de áudio, todos os formatos de streaming de TV, começando pelo YouTube, pelo tradicional YouTube. Então, Agora é Você Podcast, toda quarta-feira, às 7 horas da noite, né? 19 horas, e 1 hora de conteúdo. E eu vou deixar com a Deb um link, é um serviço diferenciado que eu presto também. Você clica ali nesse link, você se inscreve, e toda quarta-feira, antes de começar o podcast, eu mando no teu celular o assunto do dia e o link. Importante, não é um grupo que vai ter 1.000 pessoas, não. Tá? Ele é um grupo sem diálogo, sem mensagens. Ele só envia. Ele é um correio eletrônico individual. E ele envia para cada um que se inscrever. Como eu espero que você se inscreva. Ele vai enviar um pouco antes de começar cada episódio. Eu mesmo vou enviar para você. Sou eu que disparo. A produção faz, submete a minha aprovação e eu que disparo. Seus contatos e redes sociais para quem quiser entrar em contato com você, contratar seu conteúdo e te contratar para shows. Ó, é assim. é, eu tenho muitos celulares aqui, cada um é para uma função. Um é do Café com Bobagem, o outro é do podcast, o outro é o meu pessoal, mais um. Então, assim, eu centralizo, prefiro centralizar. Quem quiser conversar comigo, vai lá no meu Instagram, @Oscar Pardini, e manda um direct para mim. Se for um assunto que não é para eu tratar, que é para uma agência tratar, eu encaminho e peço uma atenção especial. Mas pode mandar no qualquer que seja o assunto. Se você me quiser para fazer um pocket show, para tua reunião de amigos, para o teu churrasco, para festa da tua filha, da tua esposa, um jantar, não sei, convenção, congresso, quiser show comigo ou com Café com Bobagem, pode mandar diretamente no meu Instagram, @Oscar Pardini, terminado em I. Eu sempre falo Oscar Pardini, terminado em I, esperando por ti, porque tem Pardine também, né? E não sou eu, tem vários Pardini aí. É @Oscar Pardini, você vai ver que é um que eu tô com um bonezinho, tá bom? E tá cheio de postagens. É assim, eu posto. Eu não sigo a linha do Instagram normal, aliás, aproveitar e falar nisso daí, para quem quiser ver. Eu não fico postando conteúdo meu, não. A minha filosofia é postar. É que nem o meu podcast, um negócio que eu acho que é engraçado, é legal, eu posto para você ver. É claro que eu seleciono para não ter palavrão, para não ter putaria. Às vezes eu encurto um vídeo, entendeu? Mas assim,
Ou tem uma brincadeira, ou tem eu falando sério. Ou tem uma brincadeira, ou tem eu falando sério. Então, convido, qualquer que seja o assunto, você pode falar comigo lá, a respeito desta entrevista. E o da Deb, todos os canais dela, que se ela não puser aí no final dessa matéria, eu mato ela. Porque tem que divulgar essa mulher muito. Ela faz uma coisa que ninguém faz nas nossas redes, tá? Ela é famosa, culta e humilde. Pegar uma pessoa famosa e culta que seja humilde está um pouquinho em extinção, né? Para não falar que está totalmente. Então, queria Muito agradecer de obrigada coração, mesmo. Deb, esse seu tempo todo e por tudo que você faz por todos que você entrevista, e com certeza o amor que você põe no seu trabalho se junta a essas pessoas e se multiplica em quem assiste o seu trabalho. Te dou parabéns, agradeço a oportunidade e fico à sua disposição. Muitíssimo obrigada. Gente, vocês perceberam que eu fiquei quietinha, só admirando esse ser humano tão maravilhoso, esse profissional de máxima Obrigado. excelência, para falar, porque não dá vontade de você interromper, nem para fazer uma pergunta que seja. É muito conteúdo, é muita história. Nós ficaríamos aqui a noite inteira falando, porque já deu para perceber, para quem conhece e para quem não conhece também percebeu a estirpe, o conteúdo, enfim, ele é demais. Eu quero te agradecer Obrigado. demais pela sua disponibilidade, porque ele é um homem muito ocupado, profissional, assim, bom, está mais de 30 anos na estrada, né? Já dá para perceber. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se. Eu vou amar ter você aqui. Você vai receber conteúdos maravilhosos como este que a gente acabou de acompanhar. Não é inscrito no canal dele, nas redes dele. Gente, eu sou suspeita a falar desse podcast, desse novo trabalho dele, porque é tudo que ele falou e mais um pouco, tá? Obrigado. Ele recebe palestrantes, tem o Bruno Macri, que é uma pessoa excelente, fora, olha, mas tem tanta coisa interessante que vocês não têm noção. Toda quarta-feira, às 19 horas, uma hora, apenas uma hora de conteúdo que passa assim, experiência própria. Eu não perco. Eu estou lá toda Obrigado. quarta-feira. Eu não gravo de quarta para poder assistir o podcast dele, para vocês terem noção. É Olha que linda. sensacional. Obrigado. Então, Agora eu vou falar uma coisa, hein? você. Você que está assistindo aí, se você não seguir, porque, infelizmente, você sabia que mais de 90% das pessoas que assistem às atrações dos canais, como você está vendo a gente aqui, não se inscrevem? Por favor, dá para você colaborar com a gente aqui? Se inscreva aqui nesse canal da Deb, tá bom? Dá o seu joinha, dá o seu gostei, comenta, compartilha. É só assim que o YouTube vai entregar para pessoas tão fantásticas como você. Senão eles não vão fazer muita questão. Eles vão querer falar de esporte, de sacanagem, de sexo, de política, de economia, de polêmica. A cultura fica por último. Mas como você é uma pessoa especial, se você está assistindo, é para você que a gente fala, então é para você que a gente tem que pedir. Olha, dá o seu joinha, o seu gostei no canal da Deb, tá? Se inscreve e recomenda no canal, neste canal, no Instagram dela, porque se a cultura não caminhar por nós, ela não vai caminhar por ninguém, tá bom? É isso aí. Muito Com obrigado. certeza. E se despeça imitando Silvio Santos, parabenizando o canal pelos 10 anos. Tá bom, você sabe que eu estou com uma idade avançada, 93 anos. Deb o quê? Pode falar? Mian. Ah, Deb Mian, não é Maia. Não, é Quer Mian. dizer, é Deb Miando, mas você Mia, Deb. Por enquanto, não. Mas como eu Olha, eu gosto nunca muito de vi, gato, nunca vi a Deb Miando, mas quer dizer que você tem o seu. Qual é o nome do seu canal, ô, Deb? canal Interview, Ah, Interview, quer dizer que são. Quantos anos? São 10 anos do canal Interview? É isso? 10 anos, firme e Olha, forte. 10 anos do canal Interview, quer dizer, é um canal muito bom, tá certo a direção. Senão tinham tirado do ar. Quer dizer, então, olha, os parabéns aqui do Silvio para você, tá ouvindo, Deb? Pelos 10 anos do canal Interview. Você que não se inscreveu, se inscreva no canal da Deb, do Interview. Você que está inscrito, permaneça inscrito no canal da Interview. E você que está chegando agora, está passando, conheça, se inscreva e recomende o canal da Interview para que mais de 10 vezes ele comemore 10 anos de existência. Tá certo? Olha aí, batendo no microfone, mas eu estou com mais de 90, vocês têm que perdoar. Tchau, auditório. Obrigado, Deb. Muito obrigada, meu querido. Deus continue te abençoando muito. Conte sempre com o canal Interview.